Agora, presidente, em relação a essas propostas todas, há também a necessidade de se prestigiar e de se proteger os direitos da classe, da advocacia, né? Já que o fórum é a OAB e, embora reúna pessoas da academia, do judiciário, do poder como um todo, há também uma discussão muito necessária a respeito das prerrogativas da advocacia que a gente vem acompanhando, vem sendo aí diminuídas ao longo do tempo. O que há de interessante que possa ser feito no campo dessa comissão de defesa das prerrogativas profissionais dos advogados? Garantir a voz dos advogados nos tribunais. Lembrando que a minha voz nos tribunais é a voz do meu cliente, né? Eu não falo no tribunal porque eu gosto de ouvir a própria voz. Advogados gostam de ouvir a própria voz, né, Capês? Nós gostamos um pouco, mas não é por isso, né? Porque a voz do advogado é a voz daquela pessoa que outorgou procuração, não é? Primeira ideia concreta que chegou hoje lá na mesa é uma proposta que o ministro César Peluso redigiu de alteração do CPC para disciplinar a sustentação oral dos advogados em tribunais de uma maneira diferente. Ele está prevendo, já vou adiantar aqui, ministro... Primeira mão. Mandou hoje, que a sustentação oral, Capês, seja feita antes do relator elaborar o voto. Perfeito. Antes. Então o advogado fala com os julgadores antes deles elaborarem o voto e depois tem o julgamento, nem no mesmo dia. Então você vai lá, entrou um caso seu no tribunal, você pede para falar, fazer a tentação oral, você faz a tentação oral antes de marcar o julgamento. Depois da tentação oral, marca o julgamento, perfeito, porque as pessoas ouviram o advogado, as pessoas juízes ouviram o advogado antes de formar o convencimento. O que a gente tem hoje, não é, muitas vezes a gente vai fazer uma tentação oral, o relator, que é o que tem o processo, ele já tem o voto feito. Se tem revisor, o relator e o revisor já tem o voto feito, e para o telespectador entender, nos tribunais normalmente votam em 3. Mas se você tem 2 desembargadores que já têm o voto feito quando você vai falar, a sua fala vale muito pouco. Pela oportunidade, claro. Isso. Porque exatamente essa questão que eu iria também fazer. Como é que o OAB está se posicionando nos julgamentos virtuais? Você tem sustentação oral assíncrona. Quer dizer, é um absurdo. Você manda gravada a sua sustentação oral e é uma pura fantasia ou esperança que ela vá ser ouvida ou que vão prestar atenção nela. Segundo ponto, nós tivemos há algum tempo aqui o conhecido criminalista, que é o advogado Alberto Zacarias Toron, num agravo regimental. Sim. Ele foi pedir a palavra para fazer uma sustentação oral que é importante. Ele é um bom tribuno. Independentemente da qualidade do tribuno, é uma fala com potencial para influenciar um julgamento. E, no entanto, ele foi negado, o ministro, se não me engano, era o ministro Alexandre de Moraes, com fundamento no regimento interno do Supremo. Só que houve uma lei que alterou o estatuto da OAB após o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. A lei posterior revoga a lei anterior, ainda que se alegue especialidade. Como é que a OAB está se organizando em nível federal e estadual para defender o direito básico do advogado fazer a sustentação oral e levar a posição do seu cliente para que não haja um julgamento em que a presença do advogado seja meramente formal ou meramente virtual, mesmo em julgamentos presenciais? Lembrando que o Estatuto da Advocacia é também uma lei federal e também especial, não é isso? Vai lá, presidente. Capês, um dos pontos de partida da comissão foi justamente perceber que os processos judiciais, como um todo, hoje em dia, eles estão regidos por resolução do CNJ, provimento de tribunal e regimentos internos. Então, ao longo dos últimos anos, especialmente com a justiça digital, as regras do jogo processual, elas passaram a ser definidas por aquilo que eu chamo de normas de gabinete. O que é um provimento do tribunal? É um provimento que a cúpula do tribunal se juntou e fez virar a regra. Regimento interno do Supremo, né? E uma das nossas preocupações é essa, que os processos, procedimentos voltem a ser regidos pela lei, né? Esse caso clássico, o regimento interno diz uma coisa de um tribunal, o Código de Processo, a lei federal diz outra, a lei federal que vale. Então a gente tem um recorte recente de muitas normas espalhadas, que são normas administrativas, não são normas legais regulando. E quanto à sustentação oral gravada, ele é justamente, eu acho que o ponto simbólico, né, da nossa preocupação da reforma, porque no começo do ano, para que o telespectador entenda, o Conselho Nacional de Justiça editou uma regra dizendo que o advogado grava a sustentação oral e envia um arquivo eletrônico para o tribunal assistir. Como bem disse o Capês, é o faz de conta judicial. Eu finjo que eu falo, alguém vai fingir que ouve, né, porque ninguém vai ouvir. Nem é razoável esperar que os desembargadores, os ministros façam isso, estejam lá na casa dele, comecem a baixar arquivo para ver, né? O motivo seria tornar os procedimentos mais céleres, mais rápidos. Olha, muita sustentação oral
E aí a gente teve uma reunião no Conselho Nacional de Justiça, eu até levantei a mão e perguntei, falei, olha, eu posso falar 15 minutos na audiência. É o tempo de sustentação oral. Posso enviar um vídeo de 15 minutos. Se o ministro for mesmo assistir o vídeo de 15 minutos, a gente não vai ter economia de tempo alguma nos julgamentos. A gente só vai ter uma economia de tempo se a gente pressupor que ninguém vai assistir o vídeo. Porque são os mesmos 15 minutos que ele vai me ouvir falando ali na frente, ele teria que me ouvir falando no vídeo. Então isso não vai causar economia de tempo, porque, a não ser que ninguém vai assistir. E o processo é debate, é dialética, é síncrona. Não precisa ser presencial. Estou aqui falando na TV, vocês estão me ouvindo. Mas é debate síncrono, um fala, outro responde, outro questiona. Então, assim, a gente tem uma absoluta indignação com essa norma da sustentação oral gravada, porque isso rebaixa a dignidade dos profissionais do direito, não só dos advogados. É indigno que um juiz tenha que assistir um vídeo meu falando alguma coisa para ele, sendo que o juiz pode me ouvir falando aquilo para ele, eu estou totalmente à disposição dele para falar aquilo, para ele me questionar, para ele me rebater. Né? Para o promotor, não é mais promotor, mas é jovem advogado. Jovem advogado. Para o promotor e o advogado debaterem, some o debate. Eu envio uma gravação, o promotor vê a gravação, envia a gravação dele também. Né? Então, o que eu acho que não pode é o advogado virar uma formalidade entediante e obrigatória. Bom, vai, fala, advogado. Como você tem que falar? Fala alguma coisa aqui. Isso acho que a OAB precisa bater pesado, porque isso fere diretamente o direito à ampla defesa e a dignidade de todo acusado. Isso, e volta ao ponto da confiança das pessoas na justiça. Né? Por que a pessoa contrata um advogado? Para ele ir lá no tribunal falar por ele. Quando as pessoas descobrirem que ele contrata um advogado e esse advogado não consegue ir lá no tribunal falar por ele, contrata um advogado para gravar um vídeo, eles vão passar a desconfiar, não confiar mais nisso. E quando as pessoas deixam de confiar na justiça para resolver seus problemas, elas resolvem de jeito pior. Elas passam a fazer justiça com as próprias mãos, passam a desconfiar do sistema de justiça e vão procurar formas paralelas de fazer justiça. Então isso é muito sério, né? Felizmente, até o momento a norma foi suspensa, até o meio do ano ela estava suspensa, alguns tribunais estão fazendo, ainda há resistências, preciso dizer a verdade também, né? Embora a norma seja do Conselho Nacional de Justiça, há tribunais também já resistindo, porque os próprios tribunais entendem, né, que a norma ela é assim, é a ficção. Né? Dizem que agora no mundo moderno é a ficção que guia a nossa vida, né? Então é a ficção guiando a nossa vida. Vamos lá, Flávio. E nesse contexto, quer dizer, de utilização cada vez maior também, por exemplo, da inteligência artificial, né? Tirar essa oportunidade do advogado levar pessoalmente para o juiz suas razões, né? Isso, quer dizer, não é um quadro que se agrava mais, né? Porque me parece também que quando você tem o advogado levando pessoalmente a questão, acho que para o próprio juiz também é um sinal de que aquela causa merece ter uma atenção maior. Acho que também acaba servindo como um termômetro para o julgador. Olha, poxa, o advogado veio aqui, ele veio trazer o tema. Aí quando isso acontece, muitas vezes a própria parte está ali acompanhando o julgamento, quer dizer, e aí você vê em muitos casos o juiz fala, não, então eu vou pedir vista para analisar o processo com mais calma, quer dizer, e então, quer dizer, essa medida de restringir, ela acaba não sendo também uma medida que ela desumaniza o processo, né? Que a gente tem agora julgamento virtual, sustentação oral gravada, uso de inteligência artificial, quer dizer, parece que tudo vai num sentido de desumanizar a justiça, né? Então, quer dizer, qual que é a expectativa de vocês de que isso seja realmente, na prática, levado em consideração quando o projeto for levado ao Congresso Nacional? Olha, Flávio, você foi muito sagaz, esse sumiço da interação humana no processo judicial nos preocupa demais. Né? Direito à interação entre pessoas, a gente tem que usar a tecnologia, temos que usar até porque é uma das saídas para a justiça ser mais rápida, mas a gente tem que saber onde usar a tecnologia, né? Quando a gente usa a tecnologia para transmitir peças processuais, a gente ganha tempo. Quando a gente usa a tecnologia para intimar uma pessoa que está à distância, a gente ganha tempo. Mas os poucos espaços em que as partes conversam é pouco durante um processo. É uma audiência, um julgamento. Durante um longo processo, às vezes as partes conversam 3, 4 vezes. Nem 4, nem chega a 4. Uma audiência, um julgamento, elas não podem ser suprimidas. A não ser que seja uma deliberação das partes, da minha parte. E muitas vezes o advogado fala, não preciso, eu mando minha petição escrita, a questão é simples.
a gente tem que investir, né, que a inteligência artificial na justiça não deixe de conviver com a inteligência humana. A gente tem que ter inteligência humana suficiente para poupar o nosso tempo de tarefas repetitivas, de julgamentos em massa, tudo isso a gente pode usar, é tecnologia. Mas vou voltar na sustentação oral. O que é sustentação oral, telespectador? É uma fala de 15 minutos de um advogado no tribunal. O que é uma fala de 15... O que suprimir uma fala de 15 minutos de um advogado no tribunal pode dar em ganho de eficiência enorme para um processo de tempo de 15 minutos, né? Assim, e perfeito, né? Muitos juízes falam, olha, puxa, várias vezes por ouvir o advogado falar alguma coisa que eu me atentei. Exatamente. Os juízes estão assoberbados, os juízes têm milhares de processos para julgar, é natural e humano que eles não consigam prestar atenção em tudo. E se eles não conseguem prestar atenção em tudo porque são humanos, os outros humanos têm que interagir com eles para dizer, olha, aqui tem um ponto, aqui não tem... Não é uma simples fala, né? Não é uma simples fala, é... Presidente, sobre isso, a gente viu no dia da instalação da comissão, a ex-presidente da OAB de São Paulo, membro da comissão, Patrícia Vanzolini, falando sobre uma das preocupações é justamente também a presença, o acesso pessoal aos juízes. Estou falando de uma reclamação que chegou a ela e a diretora da OAB pelas várias visitas que vocês fizeram nas subseções do interior de São Paulo também, né? E é um reclamo da advocacia, esse acesso. Isso também está em pauta na comissão? Como é que vocês discutem essa questão do juiz estar na comarca, de você ter ali o magistrado conhecendo a realidade daquela localidade, daquela região e tendo, assim, mais facilidade de julgar aquelas causas que dali saem? Como é que vocês enxergam isso? Justamente porque juízes são cidadãos e profissionais muito importantes, não é? A gente insiste que a gente não pode. Estamos falando de primeiro grau, né? Você está publicando o fórum, né? O juiz da Vara, o juiz de Sorocaba, o juiz de Campinas, o juiz de Santos. A gente não pode perder o valor que são esses profissionais estarem em contato com as comunidades que eles julgam. E o contato dele é no espaço público, que é o fórum. Não é? A gente teve o quê? Depois da pandemia, uma aceleração da digitalização. E hoje os fóruns, São Paulo inteiro, são espaços vazios. O fórum hoje em dia faz eco do próprio respiração. Quando você entra num fórum, você respira, você ouve a sua respiração. Não é? Tiramos processos do fórum, isso é bom por digitalização. Não é? Encurtamos distância. Mas, né, existe uma regra do Conselho Nacional de Justiça que tem que ser colocada em prática. O juiz tem que estar 3 dias por semana no fórum. Está ótimo, os advogados se agendam com isso, né? E mais uma vez, né? Ninguém aqui quer ser julgado. Pense você, cidadão, se tem uma causa qualquer para ser julgado, por um juiz que nunca te ouviu pessoalmente, ou nunca ouviu o seu advogado. Né? Isso é muito temerário. Né? E embora milhares de processos, isso não seja necessário. Estou dizendo em causas tributárias, causas de imposto. Então, também para que o cidadão entenda, eu não estou querendo transformar a vida do juiz num inferno de atender pessoas o tempo todo. Não existem muitas causas causa criminal, que prescindem, mas causa criminal, causa de família, causa trabalhista, que é tudo testemunhal, que é toda prova testemunhal. Né? A gente ouve testemunha agora assim, né, online. Estou aqui perguntando para todos, qual que é a segurança de que aquela pessoa que está prestando depoimento online não está lendo o que ela está falando? Está lendo o que ela está falando. Né? Ou tem alguém debaixo da mesa instruindo ela, como já aconteceu? Isso, já aconteceu. Então a gente precisa recuperar o espaço público de produzir justiça. É o fórum.